Oi? Nesse vídeo a gente vai ver o que é GPS, como é que o Google trata isso e como é que a gente tira proveito dessas duas coisas, certo? Então, e isso vai ser muito importante na hora que a gente for falar de roteirizador lá do nosso sistema, certo? A gente não vai falar de roteirizador nesse vídeo, mas tudo que a gente falar agora vai ser necessário lá na frente, tá certo? Essa aqui é a representação da Terra. Tem gente que diz ainda que a Terra é plana, mas aí já é outra história. Vamos fazer de conta que a Terra é redonda, tá bom? Então, aqui a Terra é redonda e cada ponto no globo ele é endereçado. Mas como é que eles conseguem endereçar esses pontos no globo? Por exemplo, onde é que fica o Cristo Redentor? Bom, eu sou carioca, então eu sei que o Cristo Redentor está aqui no Brasil, o Rio de Janeiro está aqui embaixo, então o Cristo Redentor está aqui. Eu sei onde é. Mas, por exemplo, onde é que está a pirâmide de Gizé, por exemplo, lá no Egito? Então eu teria que procurar, se eu não soubesse onde era o Egito, como é que a gente mandaria um endereço para a gente buscar justamente o que a gente está precisando. Certo? Então, eu vou tentar explicar para vocês como é que eles fizeram isso e vamos voltar um pouquinho lá na 7ª série. Aquele negócio que você falava, para que eu vou aprender isso? A gente vai voltar e vai falar de plano cartesiano, tá certo? Vamos lá para o computador agora, eu vou mostrar para vocês e vou lembrar um pouco da 7ª série e a gente vai tentar entender e depois voltar para cá, ok? Vamos lá. GPS quer dizer Global Position System, ou quer dizer Sistema de Posicionamento Global. Essa é a sigla do que quer dizer GPS. Lembra do plano cartesiano, aquilo que eu falei? Aqui eu tenho as abscissas, aqui eu tenho as ordenadas, e agora a gente tem o eixo X, o eixo Y, né? Então, esse ponto aqui, por exemplo, qual é o endereço desse ponto? O endereço desse ponto é 2, que é o X, 1, 2, e 1, que é o Y. Está aqui. Então, o endereço desse ponto é 2, 1. Agora, se ele tivesse desse lado, esse lado daqui, do X, daqui para a direita é positivo, daqui para a esquerda é negativo. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Então, este ponto aqui, qual seria? Seria menos 2, 1. Próximo exemplo. Esse ponto aqui, qual é o X? O X é menos 4. Então, eu tenho menos 4 e menos 3. Esse é o endereço desse ponto. Legal, né? Então, lembraram da 7ª série? Então, a gente vai voltar. Bom, voltando para cá. O nosso eixo X lá, do nosso plano cartesiano, vai ser a linha do Equador. Tá? Fica fácil da gente aceitar isso. O problema todo foi a gente definir o eixo Y do globo. Porque deu muita confusão na época, final do século XIX, para ser exato, 1884, chegaram num acordo e que o eixo Y passaria numa cidade não, é um arredor de Londres ali chamado Greenwich. Então aqui eu tenho uma linha traçando o nosso eixo Y, certo? Então vamos lá voltar para lá e eu vou mostrar mais alguma coisa a partir daí. Então vamos fazer de conta que eu vou pegar esse globo aqui e vou espalhar, vou abrir como se fosse uma única carta de todo o globo, ok? Então vamos voltar para o computador agora. Agora os terraplanistas vão gostar, porque eu pego o globo e colocamos num único plano. Lembra do nosso eixo X aqui, que é a linha do Equador, e temos aqui o nosso eixo Y, que passa por Greenwich, que fica aqui na Inglaterra. Por que a briga? Porque os franceses queriam que passasse em tal lugar, os espanhóis e os portugueses queriam que passasse em tal lugar, mas a Inglaterra acabou vencendo e ficou valendo Greenwich, ok? Temos aqui a linha do Equador, que cruza a cidade de Macapá. O Brasil está aqui, né? Então cruza a cidade de Macapá
Então o Brasil tem parte do território acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador, né? Aqui está, curiosidade, isso aqui está lá em Macapá, esse aqui é o marco zero, né? Aqui, isso aqui representa a linha do Equador, a gente tem esse monumento lá, onde um lado é o norte, o outro lado é o sul. E aqui, esse furo, nessa edificação aqui, né? O furo que está aqui, o sol passa aqui por dentro e projeta em cima da linha que representa o Equador. Quando essa sombra está dividida, né? Tá aqui, nós estamos numa época chamada equinócio, certo? Então essa é outra história, vamos voltar para cá, senão a gente se perde. Então voltando para a linha do Equador. E aqui nós temos o meridiano de Greenwich, aquilo que eu falei, Londres está aqui, então dividimos aqui. E além de dividir, eles dividiram também em 360 graus, já que a Terra é redonda, então traçado 360 graus, onde eu tenho de 0 a 180 para cá, à esquerda, e de 0 a 180 para a direita, tá? Aqui em cima, acima da linha do Equador, nós temos o hemisfério norte e abaixo o hemisfério sul. Esse lado direito passa a ser definido como Oriente e o lado esquerdo passa a ser o Ocidente, certo? Cada linha dessa horizontal a gente vai chamar de latitude e cada linha vertical nós vamos chamar de longitude. Certo? Então nós temos as latitudes e temos as longitudes. E é por aí que a gente vai achar os nossos endereços em cima dessa carta, né? Por exemplo, lembra lá do Cristo Redentor? Vamos voltar só um slide aqui. O Rio de Janeiro está por aqui, tá? Então o nosso Cristo Redentor, ele está latitude, que é isso aqui, tá? A latitude quem é? 10 graus... 20 graus, por volta de 20 graus aqui. E qual longitude? Cada um é 20, então é 20 e 40. Por volta de 20 graus de latitude e 40 graus de longitude, o Cristo Redentor deve estar por aqui. Então vamos continuar. Para ser exato, o Cristo Redentor está a menos 22. Por que menos? Porque ele está abaixo da linha do Equador e à esquerda do meridiano de Greenwich. Então os dois são negativos. Lembra lá da nossa história, lá do nosso plano cartesiano? Então os dois são negativos. Então menos 22, menos 43 e o decimal. Certo? Então vamos lá para o Google Maps agora para a gente ver como é que a gente acha isso lá. Essa é a tela do Google Maps, onde eu vou colocar aqui aquele endereço exato do Cristo Redentor e vou mandar buscar. Ele automaticamente já caiu aqui no Cristo Redentor, né? Se eu der um zoom aqui negativo, aqui subindo o morro, a gente acha o Cristo Redentor. Se eu procurar aqui e soltar, a gente está no Cristo Redentor. Deixa eu procurar aqui onde é que está, deve estar aqui para cima, lá ele aqui, certo? Então com esse endereço, tanto com latitude e longitude, a gente chega até lá, certo? Vamos continuar. E as pirâmides? Vamos voltar lá também? Então, as pirâmides do Egito, o Egito está por aqui, então eu devo ter quase 30 por 30 também, né? Teria mais ou menos alguma coisa desse tipo aqui. Tá? O endereço certo é 299731. Vamos lá ver. No Google Maps. Note que agora as pirâmides elas estão acima da linha do Equador, então é positivo. Lembra que o Cristo Redentor, os dois estavam negativos? Esses aqui estão positivos, que ele está à direita do nosso eixo Y e acima do nosso eixo X. Então vamos procurar. Ele automaticamente já caiu lá, se eu procurar na pirâmide agora. E aqui a gente está de cara
com a pirâmide a partir daí, a partir daqueles endereços que a gente passou, certo? Então era isso que eu queria mostrar nessa primeira parte do vídeo, onde eu tenho aqui as nossas latitudes e longitudes. Desse lado para cá, para a esquerda, é negativo, desse lado para cá, para baixo, é negativo também, e positivo para o outro lado. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: esse endereço aqui da pirâmide, do jeito que está, ele tem 29 graus e em decimal, 31 graus decimal. Alguns lugares vocês vão encontrar também como grau, minuto e segundo. E não vai existir positivo e negativo nesse caso aqui. Vai existir norte e leste, que é esse caso aqui. Ou, no caso do Cristo Redentor, como os dois estão negativos, vai ser sul ou oeste em cima de grau, minuto e segundo. Então existem essas duas notações aqui. É decimal e com grau. Ok? Existe uma outra notação que a gente chama de universal transverso de Mercator, que a gente não vai tratar nesse vídeo, certo? Se vocês estão esperando também para tentar entender como é que funciona o satélite, os satélites geoestacionários em cima, também não vamos tratar isso aqui. Se vocês quiserem, manda um e-mail para o tio depois explica como é que funciona os satélites geoestacionários, ok? Então, vamos ver agora como é que o Google trata isso, como é que o Google consegue captar isso. Você já deve ter visto um veículo desse rodando na sua cidade. É um veículo desse, ele tira foto, ele filma, ele pega a posição de GPS e faz todo o cruzamento em cima disso. A partir do ponto que você pergunta para o Google passa para o Google o número da rua, ele te devolve a posição de onde você está. E vamos ver isso funcionando no sistema agora aqui, certo? Então vamos tirar proveito disso agora, ok? Vamos incluir um cliente, eu vou digitar o CNPJ do cliente aqui. Ele já vai no cadastro da Cefaz e traz todos os dados do cliente, como nome, endereço, certo? Telefone, e-mail, automaticamente. E aqui eu tenho os dois campos para latitude e longitude. Eu vou clicar aqui e vamos ver o que acontece. Eu clico aqui, ele traz o endereço, manda esse endereço aqui para o Google e o Google devolve onde está esse cliente. Legal, né? Inclusive aqui, ó, latitude e longitude, tá vendo aqui? Alguma coisa sua familiar aqui, menos 22, menos 43? Legal, né? Então aqui eu tenho o meu cliente posicionado. Eu dou um OK e ele traz para cá latitude e longitude e traz para cá um G, que quer dizer que foi o Google que me devolveu essa informação, certo? Se você conseguiu entender o menos 22 e o menos 43 aqui, eu cumpri a minha função com esse vídeo, certo? Mas vamos continuar. Eu vou voltar aqui, faz de conta que às vezes o endereço mal colocado, o endereço mal escrito, o Google pode te mandar para outro lugar. Então você tem a opção aqui no sistema de que a gente chama de ajuste fino. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Ele ponteirou aqui o nosso cliente. Mas faz de conta que o cliente não fique aqui. O cliente fica nessa esquina aqui. Como é que eu faria? Eu venho aqui, clico aqui em ajuste fino, posiciono o mouse onde eu quero e nada nessa mão, nada na outra, eu vou dar um clique só. Pronto. Ele voltou para cá, certo? Alterou a latitude e longitude e eu vou dar um OK. Pronto. Agora deixa de ser o G do Google e passa a ser um F, que a gente chama de ajuste fino. Eu sei que alguém chegou aqui e alterou, fez um ajuste fino em cima desse cliente. Nós temos uma terceira letra aqui que seria local. O que é local? Se ele tiver com o nosso aplicativo na frente do cliente, clicar lá e transferir para cá, a gente vai trazer exatamente onde foi clicado lá no Android do vendedor, do motorista, ou seja lá o que for. Então teriam três tipos de letra aqui. A letra F de fino, o G do Google ou então L de local. Vamos voltar aqui para a gente ver mais uma coisa. Eu tenho aqui, lembra que a gente posicionou ele lá na esquina? Aqui, ó.
ele já cai para cá. Ele não vai mais cair aqui onde estava, onde o Google estava apontando. Ele já mostra aqui para a gente aonde está o nosso ajuste fino. E agora ainda tem uma coisa interessante aqui, que eu posso mandar esta localização aqui para o Waze de alguém, para que possa chegar até aqui. Exemplo, eu vou botar meu telefone aqui e a gente vai mostrar lá no meu Android, lá no WhatsApp, ele vai mandar para o WhatsApp, pro meu WhatsApp, por exemplo, vou botar o meu número, vai para o meu WhatsApp, onde eu vou chegar lá, vou clicar e o Waze vai abrir e vai me levar até esse ponto. Vamos ver como é que funciona. Botei meu telefone aqui, certo? Com 21 na frente, vou mandar o Waze. E ele enviou. Agora eu vou tentar mostrar aqui a tela do meu celular para a gente mostrar como é que isso chega para mim aqui. Bom, essa aqui é a tela do meu WhatsApp. Tá aqui o endereço aqui embaixo, eu vou clicar. Ele vai chamar o Waze. Vai calcular a rota. Estamos prontos, dirija com segurança. Vire à esquerda em Rua Padre Peronelli. Ele já mostra aqui todo o caminho que eu vou fazer e o Waze vai me guiar até lá. Legal, né? Vamos voltar para cá. Bom, era isso que eu queria mostrar. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido útil. Agora vocês entendem o que é o GPS, o que é cada númerozinho daquilo ali, certo? Então, até a próxima. Desculpa, eu já ia esquecendo. Você deve estar perguntando, Alexandre, eu tenho que entrar cliente a cliente, clicar naquele botãozinho ali para que o Google retorne latitude e longitude? Não. Nós temos uma tela aqui que é a tela 1852, certo? Esse ID 1852, o que ele vai fazer? Vou dar um clique aqui, preencher latitude e longitude, ele vai varrer todo o teu cadastro de cliente e já vai mandar cada um para o Google vai retornar a latitude e longitude, ele já vai gravar. Você não precisa clicar um a um. Então quando eu clicar aqui, ele já vai fazendo para mim todos os clientes da tua base. Quando retorna verde, é porque foi ok. Se tiver algum endereço preenchido errado ou não preenchido, ele vai retornar algum erro e aí nesse caso você volta nele e conserta o endereço. Beleza? Então era isso. Valeu!